Capítulo 432. A pergunta de Dorian Gray não surpreendeu Force. Ela havia se preparado depois de manter contato com ele no mês anterior e até pediu ao experiente senhor enforcado do clube de tarô para decidir que tipo de expressão e reação ela deveria usar diante da pergunta. Existem realmente esses Beyonders? Force perguntou surpresa. Dorian assentiu gentilmente. Sim. Ele olhou em volta para se certificar de que não havia ninguém por perto, então caminhou até uma árvore com folhas caídas e pressionou a mão nela. A figura de Dorian de repente ficou borrada, como se fosse um reflexo na água. Quando reapareceu, ele já havia aparecido atrás da árvore, sua postura imutável. Oh Deus! Isso é realmente incrível! Lembrando-se dos ensinamentos do senhor enforcado e da senhorita Justiça, sua boca se abriu em um semicírculo enquanto ela exclamava. Dorian voltou, sorriu e perguntou, você quer se tornar uma Beyonder? Force ficou em silêncio por um momento antes de ela responder excitadamente, sim. Agora que ela finalmente seria um membro periférico da família Abraham, muitas coisas seriam muito mais fáceis para ela no futuro. Seu coração estava cheio de alegria genuína. Dorian riu antes de tornar sua expressão séria, perguntando com toda a seriedade, você está disposto a ser meu aluno? Force assentiu. Sim. Dorian soltou um suspiro de alívio e então fez um comentário autodepreciativo. Eu não sou um bom professor, eu até ensinei um. Não precisa mais falar do passado. Resumindo, não crie expectativas muito altas. Depois de considerar durante esse período de tempo, ele decidiu aprender com suas experiências e lições anteriores. Ele não contou a Force a situação em relação à família Abraham e apenas tratou o relacionamento deles como de professor e aluna. Dessa forma, ele não precisava se preocupar com a outra parte cobiçando os poucos itens místicos restantes de sua família. Não, suas explicações sobre misticismo são excelentes, sério, Sr. Gray. Não, professor, Force rapidamente confirmou a relação entre eles. Dorian olhou para a lápide, balançou a cabeça e exalou. Eu não estava planejando receber mais alunos, mas seu nobre caráter me contagiou. Se nada inesperado acontecer, posso lhe dar a poção correspondente hoje. Hoje? Perguntou Force, surpresa. Quando ela foi à estação de Backlund para encontrar Dorian Gray, ela notou que ele carregava apenas uma mala muito pequena, apenas o suficiente para uma muda de roupa. Não havia nenhuma evidência de que ele tivesse algum ingrediente Beyonder com ele. Ele tem seus próprios recursos e canais em Backlund, aqueles que pertencem à família Abraham. Force deu um palpite vago. Seu plano original era contar com a inconveniência da distância entre eles para vender os ingredientes de Beyonder para a poção do aprendiz e, em seguida, dizer a ele que ela havia avançado com sucesso para se tornar um Beyonder. Dessa forma, conseguiria uma quantia considerável em dinheiro, além de evitar a trágica consequência de tomar novamente a poção de aprendiz e ter que gastar tempo para digeri-la. Sim, sem explicar, Dorian apontou na outra direção, vamos ver Laubero e Aulisa primeiro. Fazendo uma curva, eles deixaram o cemitério Green e voltaram para a casa no Burgo Sherwood que Force e Shiu haviam alugado. Há cerca de um mês, Shiu, que havia avançado para xerife, saía cedo e voltava tarde todos os dias para saldar suas pesadas dívidas. Ela estava se esforçando para conseguir todas as recompensas que podia, então não havia dúvida de que estava na casa por volta do meio-dia. Existe uma sala silenciosa? Dorian olhou em volta casualmente. Bastante. Force levou seu novo professor para a sala de atividades no primeiro andar. Dorian circulou pela sala, verificou os arredores e pediu a Force que acendesse uma vela misturada com um pedaço de sândalo vermelho escuro.
Fechou a porta e puxou as cortinas. Ele caminhou até a vela e pegou 2 frascos de óleo essencial e alguns pós de ervas comuns. Um ritual? Não deveria haver 3 velas? Force observou curiosamente de lado e não abriu a boca precipitadamente, como se estivesse atordoada com a atmosfera. Depois de terminar a primeira parte do ritual, Dorian deu um passo para trás e, com uma expressão séria, mudou para a linguagem do antigo Hermes. Eu invoco em meu nome. Corpos espirituais especiais vagando pelos reinos superiores, a criatura do vazio que adora música, o companheiro de contrato de Dorian Gray Abraham. Uoshi. Houve uma súbita rajada de vento na sala de atividades e, com uma voz soluçante, as chamas tremeluzentes das velas foram tingidas com um tom azul profundo. Os anéis de luz rapidamente se espalharam, formando uma porta que estava além do conceito de normalidade. Uma bola de objetos semi-ilusórios e meio corpóreos voou do fundo do círculo de luz. Todo o seu corpo era colorido de um branco leitoso. Não havia olhos, nariz, braços ou pernas ao redor dela. Apenas uma abertura que se assemelhava a uma boca se abriu em sua superfície. Dorian sorriu, abriu a boca e começou a cantarolar uma suave canção de ninar popular. A bola balançou para a esquerda e para a direita, parecendo extremamente satisfeita. Depois que ele terminou de cantarolar, Dorian estendeu a mão. Malmouth, me dê os itens que depositei com você anteontem. A bola saltou para cima e para baixo enquanto seu corpo inchava de repente e abria sua boca extremamente larga. Então, cuspiu 2 ingredientes de Beyonder que tinham brilhos estranhos. E pensar que isso pode ser feito. Force olhou surpresa. Dorian pegou os principais ingredientes da poção do aprendiz, cancelou a convocação e encerrou o ritual. Ele virou a cabeça e sorriu para Force. Mesmo no mundo espiritual, criaturas do vazio como Malmouth são extremamente raras. Em circunstâncias normais, os rituais de convocação não apontarão para eles. Um ancião de uma sequência suficientemente alta deve entrar no mundo espiritual e, após um longo período de busca, fazer um contrato com um deles. Dessa forma, permitirá que os descendentes subsequentes concluam um ritual de invocação com o nome correspondente. Depois que a criatura do vazio chega, um novo contrato pode ser feito, tornando-os intimamente conectados a si mesmo e não mais invocáveis por outros. Então é assim. Parece interessante. Force disse do fundo do coração. Ela não podia deixar de olhar para o futuro. Se eu não considerar a maldição da lua cheia, ou como os Beyonders comuns estão sendo suprimidos e constantemente enfrentando perigos, explorar este mundo maravilhoso seria a coisa mais deliciosa. Espero que um dia eu possa realmente vagar pelo mundo espiritual. Dorian respondeu com uma risada. A maior habilidade de Malmouth é engolir muitos itens em sua barriga sem causar nenhum dano a eles. É o equivalente a um armazém móvel e oculto que quase ninguém consegue encontrar. É claro que não pode armazenar muito, pois seu estômago tem espaço limitado. Além disso, não gosta de pessoas sem talento na música. Rejeitaria assinar um contrato com essas pessoas. Pelo menos eu sei tocar lira. Assim que Force deu um suspiro de alívio, Dorian a instruiu a pegar uma panela preta para ensopado. Percebendo que ele estava prestes a preparar a poção ali mesmo, ela manteve sua expressão, mas seu coração estava rezando freneticamente por um acidente. Não quero beber a poção do aprendiz de novo. Isso me fará perder muito tempo. Se eu soubesse que isso aconteceria, teria sido mais honesta. É tarde demais para dizer a verdade. O professor Gray deve ter tentado uma adivinhação, mas o resultado sofreu interferência. Confessar agora significaria que há uma pessoa poderosa me apoiando ou me instigando. No meio de seus pensamentos,
Ela viu Dorian se virar e entregar a ela um frasco da poção borbulhante. Beba e você se tornará uma Beyonder, Dorian disse em um tom calmo, mas muito sedutor. Então ele a tranquilizou, não se preocupe. Não haverá nenhum problema comigo aqui. Ok. Force cerrou os dentes, recebeu a poção de aprendiz e bebeu tudo de um só gole. Ao mesmo tempo, um pensamento surgiu em sua mente. Honestidade é a melhor política. Reticências. A carruagem parou no Burgo Leste e Klein, caminhando com uma bengala e um chapéu, entrou na espaçosa favela em um bairro relativamente decente. Enquanto avançava, viu duas figuras familiares emergirem do apartamento relativamente limpo à sua frente. Eram meninas, uma de 17 ou 18 anos, a outra de 15 ou 16 anos, filhas da lavadeira, Liv, Freja e Daisy. Esta última já havia sido sequestrada por Capim e foi resgatada pelo Imperador das Trevas. Daisy também viu Klein e sorriu alegremente. Boa tarde, detetive Moriarty. Klein sorriu e acenou com a cabeça antes de perguntar, perplexo. Daisy, você não tem escola primária pública para frequentar? A pedido de repórteres como Mike Joseph e do Impulso da Igreja da Deusa da Noite Eterna, o governo de Backlund estabeleceu um fundo de caridade com a propriedade de Capim, especificamente para ajudar mulheres e famílias que foram feridas por Capim. A família de Daisy aproveitou a oportunidade para se mudar de um apartamento miserável em um ambiente com pouca segurança nos arredores do Burgo Leste. Mudaram-se de um cômodo para dois, separando a lavanderia do local onde comiam e dormiam. Além disso, Daisy recebeu uma bolsa de estudos para frequentar uma escola primária pública e ficou encantada com o fato de o fundo de caridade ser responsável por suas mensalidades e refeições que custavam 3 centavos por semana. O que intrigou Klein foi que a escola primária pública só tinha folga aos domingos, então Daisy não deveria estar aqui naquele horário. A escola é muito próxima, aproveitei o intervalo da tarde para voltar e ajudar a Freja a levar a roupa lavada e seca para um cliente. Ela e a mãe não conseguem lidar com a carga de trabalho, respondeu Daisy com franqueza. O efeito imediato de ela ir para a escola foi que a quantidade de roupa que Liv e Freja podiam lavar todos os dias diminuiu, obviamente diminuindo a renda familiar. Se não fosse pela ajuda de Mike ao solicitar uma bolsa da instituição de caridade, elas não seriam capazes de manter suas vidas atuais. Portanto, não havia dúvida de que Freja não conseguiria entrar em uma escola pública de ensino fundamental e, quando Daisy e Klein conversavam sobre isso, seus olhos se enchiam de inveja e dor indisfarçáveis. Apesar de ainda não ter 18 anos, tudo o que ela podia fazer era observar silenciosamente sua irmã frequentar a escola. Klein notou esse detalhe e deliberadamente lembrou a Daisy: você realmente deveria saber que sua mãe e Freja estão passando por momentos difíceis. Trate-as bem. Daisy assentiu com seriedade e disse: já pensei nisso. Quando as coisas se acalmarem, ensinarei a Freja o que aprendi durante o dia, à noite e aos domingos. Eu serei sua tutora. Os olhos de Freja piscaram de repente, e ela não pôde deixar de abaixar a cabeça. Bom, muito bom, Klein a elogiou antes de se despedir delas de bom humor, e ele virou para outra rua. Ele foi à Rua Palma Negra para trocar de roupa de trabalhador e, logo após sair do apartamento onde alugava um quarto, viu um velho de meia-idade se aproximando. Ele perguntou com um rosto bondoso: Senhor, você já ouviu falar do criador original? Ponto.